Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula virtual. Já que não podemos nos reunir pessoalmente, vamos nos reunir e nos abraçar com muito carinho pelo celular. A aula de hoje é de responsabilidade do grupo Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós vamos falar sobre a pedagogia do cursilho. Nós temos nosso irmão Geraldo, que vai fazer a primeira e a segunda aula sobre pedagogia. E nós vamos recordar, ouvir, entender essa aula de hoje, para participar mais assíduo no nosso movimento. Nós pedimos aos caçulinhas que sejam bem-vindos, né? Aqueles que ainda não tiveram aula de pedagogia, aqueles que ainda não tiveram a grande oportunidade de trabalhar no movimento, hoje vai conhecer um pouquinho sobre o nosso movimento, vai começar a entender o nosso movimento, né? E tenho certeza que no próximo ano nós estaremos trabalhando juntos para arrebanhar mais pessoas, mais almas para Jesus. Essa é a nossa missão de cursilista, né? Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas mãos que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, e quando se dá o perdão,
perdão. Nas dores compadecidas eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nos homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos. Decolores, viva a vida. Então, só para dizer para vocês que, por enquanto, né, nós vamos fazer as nossas aulas virtual ainda, até só Deus sabe até quando, porque nós dependemos do decreto do bispo. A partir que o bispo soltou o decreto, daí nós já voltamos para nossa aula normal. Se Deus quiser, todo mundo está torcendo que seja logo, tá bom? Então, só desejo para todos uma boa aula virtual. Decolores, viva a vida. Aclamemos ao Evangelho. Que alegria Cristo ressurgiu. O Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus explicou-lhe: em verdade te digo,
quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha lhe dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A troca de palavras entre Jesus e Nicodemos neste evangelho de hoje é fascinante. Nicodemos era um chefe religioso. Ele veio a Jesus louvando os seus ensinamentos e milagres. É difícil saber o que se passa na mente de Nicodemos enquanto ele fala. Talvez estivesse esperando louvor, uma posição na administração de Jesus ou um voto de confiança pela obra que ele mesmo estava fazendo, como mestre em Israel. Mas a resposta surpreendente de Jesus foi: Nicodemos, você precisa começar tudo de novo, se quiser entrar no reino de Deus. Seja o que for que Nicodemos estivesse esperando, não era isto. A resposta de Jesus significava que toda a religião de Nicodemos, toda a sua atividade no ensino, toda a sua posição no judaísmo eram sem valor algum em relação ao domínio de Deus. Nós também precisamos ver que toda a nossa religião e nossa própria grandeza nada valem. As realizações do passado nada representam. Precisamos recomeçar tudo novamente para sermos capazes de entrar num relacionamento com Deus. Mas para isso, basta olhar para o que Jesus ensinou. Para ele é loucura começar um projeto sem entender primeiro o que será exigido para terminá-lo. Ele ilustrou como a ideia de um homem que começou a construir uma torre, mas loucamente esqueceu de fazer um orçamento para determinar se teria fundos para completá-la. E assim teve que parar no meio do projeto. A verdadeira conversão necessita de um cuidadoso exame do estilo de vida que Deus espera do convertido. O arrependimento, que é essencial à verdadeira conversão, envolve morte ao pecado. A Bíblia o compara à morte e ressurreição de Cristo. Tem que haver uma mudança de estilo de vida radical. A Bíblia usa termos como matar o velho homem e revestir-se com um novo, e descreve com minúsculas as mudanças exatas que precisam ser feitas. Maus hábitos, embriaguez, imoralidade sexual, ira, ganância, orgulho, entre outros, precisam ser eliminados da própria vida. Ao passado, que devem ser acrescentados o amor, a verdade, a pureza, o perdão e a humildade. Este é o resultado do arrependimento. Boa noite, irmãos em Cristo. Que felicidade estar falando com vocês. Eu me chamo Geraldo, para aqueles que ainda não me conhecem, e eu fiz o cursilho número 72 no ano de 1999, junto com o nosso amigo Baiano, nosso atual coordenador, no mês de maio, né, um mês bem chuvoso na época, né? E eu estou aqui porque Cristo me chamou para falar para vocês um pouco sobre o cursilho, mas o cursilho no seu início, quanto à sua origem, definir com vocês o que é o cursilho, esse movimento maravilhoso que todos nós gostamos. E eu digo para vocês com sinceridade, eu sou apaixonado por ele, né? Mas antes de falarmos sobre o cursilho em si, o que é o cursilho, seus métodos, eu vou dizer para vocês uma coisa, falar um pouco para vocês quanto à origem do cursilho. Da onde surgiu o cursilho? Por que surgiu o cursilho? Quem foi responsável por isso?
né? Na realidade, o que acontece? Tinha um grupo de jovens lá da Espanha que moravam na ilha de Maiorca. O que acontece? Eles estavam ali comprimidos, se sentindo assim, com vontade imensa de divulgar Jesus Cristo para o mundo. Não só na Espanha, mas para o mundo. Espalhar isso aí. E o que fizeram? Começaram a fazer encontros para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Na época, eles foram simplesmente assim, assessorados, incentivados pelos assessores eclesiásticos da época e também por um bispo, né, que é o Dom Juan Evas. Né? Então esses jovens, né, que estavam nessa forma, o que fizeram? Começaram a divulgar e tornar mais conhecido Jesus Cristo no mundo. E como eles fizeram isso? Para fazer isso, eles resolveram fazer o quê? Uma caminhada. Né? Simplesmente uma caminhada. Mas não era uma caminhada qualquer. Era uma caminhada longa. Né? Era uma caminhada de divulgação. Era uma caminhada que eles queriam que o mundo todo depois tomasse conhecimento dela e ela servisse como incentivo para tudo isso. E o que eles fizeram? Coube a um grupo de jovens, né, que formavam a JACE. A JACE, o que quer dizer a JACE? A Juventude da Ação Católica Espanhola, da Diocese de Palma de Maiorca, isso na ilha de Maiorca, na Espanha, né? Que encorajados por todos eles resolveram o quê? Vamos fazer isso. Mas vamos fazer de que forma? Então começaram a reunir, faziam grupos, iam reunindo, iam discutindo, e esses grupos eles começaram a ser o quê? Uns grupos de cursilhos, né? Cursilhos. Por que cursilhos? Aquela reunião, aqueles jovens, né, iam fazendo isso em diversos locais, né, que foi espalhando isso aí. E em resumo, eles fizeram o quê? Conseguiram fazer essa caminhada, essa preparação, que foi na realidade uma peregrinação. Essa peregrinação, ela contou com aproximadamente 80 mil jovens. Imagina o que é isso. A gente que assiste jogos, né, aí, imagina lá o Maracanã cheio, né, num frafru, né, temos lá o que? 80 mil torcedores. Vocês imaginam 80 mil pessoas numa peregrinação. Mas não é uma peregrinação qualquer que eu falei com vocês. Vamos lá ir aqui em Itaporã, rezando, falando, e etc, e voltamos. Não! Lá de onde que eles estavam, nessa ilha, no sul da Espanha, eles foram na onde? Eles foram até o extremo lá de cima da Espanha, né? Eles foram até lá Santiago de Compostela. Vocês têm uma noção de Santiago de Compostela, onde eles foram, até do lugar que eles partiram, lá tem aproximadamente 1.240 quilômetros. Para se ter uma ideia, daqui de Dourados até Aparecida tem 1.150. Só que nós vamos a Aparecida de quê? Nós vamos de carro, vamos de ônibus, vamos de caravana. E eles fizeram aquela caminhada lá de que forma? A pé. Simplesmente caminhando. E de que forma? Por todas as cidades que eles passavam, eles faziam o quê? Não passava apenas direto naquela avenida principal e opa, vamos embora e pronto. Não, eles entravam nas cidades, tá? Eles mostravam para os outros jovens o interesse deles, a divulgação, o porquê daquela peregrinação. E nisso foram fazendo o quê pelo caminho? Atraindo mais jovens, atraindo mais pessoas para poder estar fazendo o quê? Seguindo com eles, né? Participando dessa caminhada. Pronto, foram lá e fizeram a primeira caminhada, ótimo, acabou. Não. Eles simplesmente continuaram todo o ano fazendo esta caminhada. E isso foi fazendo o quê? Foi sendo mostrado, né, para a Espanha toda, depois para aquela parte ali da Espanha, perto ali, Portugal, aqueles outros países ali, e isso foi sendo divulgado para o mundo todo, né? E com o sucesso dessa iniciativa, né, devido a essa repetição por vários anos, até ganhou um status de movimento eclesial, sempre colocando o quê? Movimento de cursilhos, e isso espalhou para o mundo todo, e ganhou o respeito de todas as pessoas, né? Então essa peregrinação, né, com
através da divulgação do MCC, né, guarda até hoje algumas tradições típicas, como algumas palavras tipo utreia. O que é utreia? São reuniões, tá? É uma palavra derivada que significa dizer, né, ir mais além, né, ir em frente, né, e caminhar além, né? Mais além, mas de que forma? Com entusiasmo, com vontade, com alegria. Não caminhar cercando. Eu estou indo caminhar, mas até chegar lá, será que vai demorar? Será que minhas pernas vão conseguir? Será que vai vir ajuda para nós de carro, para nos aliviar isso aí? Não tinha nada disso não. Era alegria estampada, era cantando. Era mostrando a felicidade por estar fazendo aquela peregrinação, porque sabia que com aquela peregrinação iriam ajudar a demonstrar e a mostrar mais ainda o amor de Cristo. É o principal objetivo do concílio, o que? Jesus Cristo, conhecer melhor possível Jesus Cristo. E foi isso que esses jovens fizeram. E esse movimento de concílios, né, começou lá. Né? E depois foi espalhando pelo mundo. E aqui no Brasil, o primeiro concílio a ser realizado, né, foi na cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo. Valinhos, melhor dizendo, no estado de São Paulo, onde houve em 1962 o primeiro concílio de cristandade. Né? Agora, o que é o concílio? Né? O que significa o concílio? O que é? Eu vou ler e depois nós vamos destrinchar isso aqui. Olha, concílio, movimento de igreja com método próprio, possibilitando ao participante a vivência do fundamental cristão, com formação de núcleos de comunidades para a convivência e fermentação dos ambientes, ajudando-os a descobrir, a realizar e a respeitar a vocação de cada um. O que nós podemos, né, tirar disso aqui? Que o concílio é um movimento da igreja. E se é movimento, ele não é estático, ele não está lá paradão. Não, ele é móvel, ele é ajustável, né? Ele é dinâmico. Né? Então ele vai sendo ajustável de acordo com cada local, com cada lugar. Nem todos têm as mesmas necessidades, nem todos têm as mesmas condições. Né? E ele tem o quê? Também um método próprio. O concílio não copiou de outros movimentos o modo de ser feito. Não, ele criou um modo próprio. Foi estudado, e isso foi feito, né, a nível mundial, hoje em dia, né, que nós temos, o método próprio de como se fazer um concílio. De como levar a essas pessoas, né, a conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso. Né? E tem nisso tudo que um método, né, querigmático. O que significa isso? Né? Que é o anúncio jubiloso da salvação. Isso por causa de quê? Por causa do querigma. Com todo respeito, eu pergunto a vocês se lembram bem o que é um querigma? Que bicho é esse? Que palavra estranha é essa? Quando eu a vi pela primeira vez, eu fiquei pensando, o que seria isso? Né? Mas querigma é o primeiro anúncio do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Ou seja, é uma palavra anunciada, não é uma teoria. Né? É a boa nova que revela o nome de Deus pela humanidade na entrega de seu Filho Jesus. Então, quer dizer, o que é querigma? É simplesmente você saber que é o anúncio do Evangelho, né, que nos leva a quem? A Jesus Cristo. A agir como Ele, a praticar as ações de Jesus Cristo. O movimento de concílio, ele também é vivencial, ele é testemunhal, que se aplica nas 3 fases que se tem. Por que vivencial? Porque só vivendo o concílio, só passando por ele, só trabalhando com ele, é que você vai conhecê-lo melhor, porque senão você não conhece. Né? Testemunhal, os testemunhos que você ouve no concílio,
Os testemunhos que você depois trabalhando fora, nas pastorais, nos encontros, tudo isso nos enriquece. Tudo isso também nos fortalece. E nessas 3 fases, que é o pré, o concílio e o pós, né, nós precisamos fazer o quê? Conhecer melhor. Eu vou falar um pouquinho para vocês também, ainda no final, sobre o pré-concílio, né? Mas temos a parte mais importante disso tudo, que é o concílio. O que é o concílio? Qual que é aquele momento que você está ali dentro, né, daquele salão, rezando, ouvindo aquelas mensagens? O que é isso tudo? O que isso tudo significa? Como que você poderia justificar isso aí? Amigos, isso só tem um jeito de se fazer, só tem um jeito de sentir isso aí. Qual que é? Participando. Seria a mesma coisa se perguntasse para você qual o gosto que tem uma laranja. Tá aqui uma laranja, eu não tenho uma aqui agora, mas vamos dizer, tá eu aqui com uma laranja aqui na mão. Qual o gosto que tem essa laranja? Você vai saber se ela é amarga, se ela é azeda, se ela é doce, se ela tem muito suco, se ela não tem. Como que eu vou saber isso dela? Provando. Descascando essa laranja e chupando ela. Partindo ela em gomos e chupando. Assim é que nós vamos fazer. E o concílio é da mesma forma. Nós temos que participar. Temos que estar lá dentro. Só aí, sim. Aí nós vamos saber o que é o concílio. Tem uma vivência do fundamental cristão. O que é isso? É a resposta ao plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E nós temos que dar resposta. Não se trata de ensinamentos intelectuais. Não. O cristianismo é vida. Não algo que se sabe, é algo que se pratica. Através da prática é que nós vamos conhecendo o cristianismo e vamos, né, entendendo a sua grandeza, né? É a vivência da vontade salvídica de Deus. Quem não quer ser salvo? Quem não quer encontrar com Deus um dia, né? O fundamental cristão está ligado ao plano de Deus pela vivência da graça. Essa graça que nós recebemos todos os dias, por acordarmos e estar por vivo. Essa graça maior que é a nossa vida, né? Então o que acontece? Tudo que recebemos de Deus, e às vezes até duvidamos, nós falamos assim, poxa, será que eu mereço isso? Eu não fui na missa nesse final de semana, eu tratei mal minha esposa, olha, eu discuti lá na empresa, e Deus me dá tudo isso. Será que eu sou merecedor? Né? Vamos analisar dessa forma, né? Também dos valores do reino e pelo seguimento de Jesus Cristo. Significa o amor de Deus aos homens, ao mundo. Eu faço uma coisa de modo particular comigo. Todos os dias em casa, eu praticamente todos os dias sou o primeiro a levantar. E eu levantando, eu vou na onde? Eu vou lá na cozinha e faço o quê? Abro a porta da cozinha. E lá bate geralmente o sol assim na varanda. Eu olho para aquele sol, faço o nome do Pai e falo para Deus, Deus, obrigado por esse novo dia que o Senhor está me dando. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, que nos deixa perecer. Eu faço isso todo dia e me sinto bem, porque nós temos que acreditar nas coisas boas. Nós temos que acordar e estarmos alegres. O cristão não pode ser triste, e o cristão, ainda mais concilista, ele tem que levar a todos o quê? Muita alegria, muito amor. É isso que nós precisamos. E para formarmos tudo isso aí, nós temos que fazer o quê? Nós formamos grupos, né? Grupos de comunidade, que cria um espírito de comunidade e reunião dos grupos, né, ambientais. Nós temos aqui agora, né, nossos grupos aí, Nossa Senhora da Graça, o grupo São Paulo Apóstolo, o grupo Nossa Senhora do Carmo, o grupo Nossa Senhora de Fátima. Que beleza!
cada um com seus componentes. Às vezes nem sempre que mora próximo daquelas capelas ou daquelas paróquias. Mas isso aí, quer dizer, está dando um distanciamento? Não, pelo contrário, isso é unidade. Estamos conhecendo as pessoas da outra paróquia, né, da outra capela. Antes nós tínhamos o quê? Os grupos, mas de que forma? Os grupos de pós-concílio. Então tinha o grupo de pós-concílio da paróquia Rainha dos Apóstolos. Quem criou? Imagina, vocês estão olhando para ele. Foi aqui o Geraldo, com a graça de Deus. Tivemos antes dele um outro grupo também que formamos, que foi o grupo aqui da Nossa Senhora de Fátima, né? Onde participamos ativamente também. Adivinha quem criou esse grupo? Deus também me deu, né, essa oportunidade de estar fazendo isso, né? Agora isso é muito bom, porque esses grupos de pós-concílios, eles funcionavam o quê? Trabalhando, trazendo as pessoas, nós mostrando o que era cada um, o que cada um deveria fazer, né? E ajudava a nos desenvolver bastante nesse sentido, né? E com isso a gente ia tendo aquela convivência, aquela fermentação dos ambientes, né? Aí com isso nós ia criando, né? Ia participando dessas pastorais, né? Essas pastorais ambientais, né? Que tem qual finalidade, né? Evangelizar para modificar as realidades da vida e do mundo. De que forma? Tendo coragem para denunciar as injustiças, a iniquidade das estruturas, né? Nós temos a pastoral carcerária, que muita gente não dá valor. Temos a pastoral da visitação, todo mundo quer, opa, estou na frente da igreja, vem pessoal, vem cá, vou receber vocês, vão lá cumprimentar daqui e dali. Mas não é isso que temos que fazer apenas, né? Vamos nos incorporando em outras, aquelas em que nós nos sentimos bem em estar participando, não importa qual, né? Temos a pastoral, por exemplo, catequética, litúrgica, dos idosos. Eu, por exemplo, eu sou lá da Rainha dos Apóstolos e hoje eu estou na pastoral catequética. Antes eu estava dando catequese para a turma que era do Crisma. Agora, né, passaram nos últimos 2 anos, né, terminei com a minha turma do Crisma, fiquei na coordenação da catequese e quando eu saí da coordenação tinha uma turma lá que era da Eucaristia, né, 2º ano da Eucaristia, né, que agora é tempo que se fala, 2º tempo da Eucaristia. E o que aconteceu? Sobrou para o Geraldo pegar essa turma. Juro, fiquei com receio, porque já estava muito acostumado com os jovens e fui pegar, né, pessoas ali na idade menor, né, na faixa de 9, 10 anos de idade. Só que foi só o início que deu aquele medo. Depois o que aconteceu? Foi uma alegria total, né? Hoje são uns anjos para mim, olha, eu adoro eles, eu amo aqueles meninos, né? E isso é maravilhoso. Nós temos também, pessoal, a vocação pessoal, né? Que é um chamado, um assimilar em nossa vida, que é o fundamental cristão. Nós temos que ter respeito à vocação pessoal, respeitar a liberdade e a espontaneidade, os talentos de cada um. Deus não deu os mesmos talentos para todos. Já pensou no concílio, se Deus desse o talento para todos para poder ser mensageiros? Quem é que ia cuidar lá da cozinha? Imagina, só compor só esse item, nada mais. Então, cada um tem os seus talentos. E cada um tem que se desenvolver seus talentos de acordo com a sua vontade, com a sua espontaneidade, que aí vai fazer isso de que forma? Com muito mais amor, com muito mais carinho, né? Temos que ajudar a descobrir e a realizar e a respeitar a vocação pessoal de cada um, né? Somente assim estaremos agindo como verdadeiros cristãos comprometidos. A maioria de vocês conhece o Alessio, o marido da Marilza, né? No nosso grupo aqui na Nossa Senhora de Fátima, ele chegou lá para participar, aí nós pedimos ele para poder fazer um comentário uma vez lá sobre um assunto. Ele levantou e disse: se vocês quiserem contar comigo aqui, não me convide para fazer nenhum comentário, não fazer nenhuma leitura, porque senão eu saio daqui e não volto mais. Nós falamos: sim senhor, fica quietinho no seu canto, pronto.
Nós começava a reunião, fazia ali, rezava, ele rezava junto, depois ele sentava e ficava calado o tempo todo, levantava no final, na oração final, pegava e ia embora. Era o jeito dele. E o que é que nós fizemos? Respeitamos ele. Aí o que é que acontece? No final de ano eu fui lá para Minas e lá em Belo Horizonte, meu irmão tem uma firma lá na empresa, lá na cidade de Contagem, que é uma cidade, né, junto ali de Belo Horizonte. E na porta dessa empresa dele tinha um cartaz com uma história, e contava a história de um hospital, de uma pessoa que foi para o hospital e aquela história dele ali dentro. E eu achei aquele texto bonito, tirei uma cópia e trouxe. Na primeira aula que nós tivemos, depois no ano seguinte, eu levei cópia e distribuí para todos. Depois das orações, eu peguei e li aquele texto. Quando acabei de ler aquele texto, aí, né, naquela maior surpresa, o que eu vi? O Alessio levantou e disse: eu já estive nesse hospital, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, e foi falando, né? Aí depois de um certo tempo a esposa dele chegava e puxava ele pela calça, né, para ele poder parar, né, e eu batia na mão dela e falava: quieta mulher, deixa ele falar. Resultado, consumiu o tempo de todo aquele encontro. Mas só, nós perdemos com isso? Não, foi o maior ganho que nós tivemos. Por quê? Porque a partir daquele ali, o Alessio, vamos dizer assim, desabotou. Agora sim, começou a fazer leituras nas missas, né? Começou a ler ali nos grupos, a participar dos grupos ali, falando uma coisa, falando outra, né? Mudou completamente o homem. Quer dizer, foi aquele momento dele. Se talvez nós não tivéssemos respeitado ele naquele momento correto, hoje ele nem estaria no movimento de Cursilho, né? Então é isso que a gente tem que observar. Temos também, gente, umas finalidades mais específicas do movimento de Cursilho, que é vivenciar a graça, a vida divina, realizando o plano de Deus. Nós temos que anunciar o reino de Deus e seguindo a Cristo, através da convivência em núcleos, grupos e pequenas comunidades. Nós temos que fermentar evangelicamente os ambientes onde estamos. Eu vou contar umas outra historinha para vocês que serve para nos enriquecer. Eu em 90 e... No final de 80, mais ou menos, no final de 90, mais ou menos, eu tive um problema de visão. E um problema de retina. Foi deslocado minha retina e tudo mais. Mas antes disso, eu jogava bola com o pessoal todo sábado à tarde. Nós tínhamos um grupo que reunia lá, era advogado, era pessoal que trabalhava no setor de seguro, era outros lá que era do comércio, e aí se ia. Nós tínhamos uma turma lá que nós juntamos, compramos um pedaço de terra lá, fizemos um campinho, todo sábado nós se atracava lá, jogava bola. Com o tempo, foi começando a ser disputado muito aquele ali, e muitos se machucavam, outros xingavam os outros, e começou, em vez de ser uma diversão para um descanso, começou a ser uma disputa. E aquilo estava ficando ruim. Aí eu já tinha feito Cursilho, né? O que acontece? Cheguei um dia lá, aí fui eleito diretor do campo. Por um determinado tempo eu ia tomar conta daquelas atividades. E o que eu fiz no primeiro dia? Reuni todo mundo lá no meio e falei assim: olha, nós estamos tornando isso aqui, em vez de ser um momento de alegria e de satisfação da gente vir brincar, nós estamos colocando isso aqui como se fosse uma guerra, um campo de batalha, cada um quer machucar o outro e tudo mais. Não é isso que nós vamos fazer de hoje para frente. De hoje para frente nós vamos ser o quê? Não importa se o nosso time perde, se nós ganha, se faz um gol, se passou a bola no meio de suas pernas. Não importa, nós estamos aqui divertindo. E para isso nós estamos precisando de quê? Da proteção divina. Então a partir de hoje, todo sábado, antes de nós começar a partida, nós vamos reunir aqui no meio, vamos dar as mãos a cada um e vamos fazer uma oração. E hoje eu começo com essa oração. Vamos dar as mãos, deram as mãos e rezamos o Pai Nosso. Quando terminamos de fazer aquilo lá, tinha um amigo nosso lá que jogava junto, né, que era turco, né, desse lado, assim. Aí falou comigo assim: Geraldo, semana que vem eu posso fazer oração? Sim, claro que pode. Aí ele chegou, pegou lá e disse: bom, vamos começar a oração. Aí falou lá 1 minuto, lá, uma oração lá em árabe, lá e tudo mais. Ninguém nem entendeu, foi nada. E agora, como é que fica? Aí ele falou assim: não, eu vou dizer para vocês por que dessa oração, o que ela significa. Pegou e nos explicou aquele ali. Simplesmente todo mundo abaixou a cabeça e bateu palma para ele. Por quê?
porque entendeu que não é a religião católica que é a melhor, não é a batista, não é a evangélica. Nós estamos ali em prol de uma coisa, em termos de rezar. E se nós estamos rezando, nós temos que respeitar todas, né? Bom, muito bem. E continuando isso aí, nós temos alguns meios, né, para nós alcançarmos essas finalidades, né? Igual eu falei para vocês, um desses meios é qual? É o pré-concílio, né? Que é a busca do ambiente, a selecionamento de áreas, né? A ser evangelizadas, e aquelas pessoas que nós achamos que podem ser líderes, né? Nós temos o concílio, né, que é aquele momento forte que todos nós já passamos, né, já olhamos ali, já participamos, né, então isso é importante também. E o pós-concílio, que é o ingresso a uma pastoral ambiental, que é o nosso ingresso em alguma parte ali, para que a gente possa manter essa chama acesa, para que a gente possa chegar e estar trabalhando, né? Então aqui está o grande atrativo para a afirmação dentro do movimento. Temos que manter a brasa junto ao braseiro, para ela não virar cinza. Porque senão, se ela virar cinza, o que vai nos acontecer? Né? Vamos estar nos perdendo, vamos estar sem saber o que fazemos e tudo mais. Não podemos chegar a nos despistar, né? E sairmos dessa forma toda, né? E em continuidade a isso, eu digo para vocês que essa fase do pré-concílio é quando nós vamos atrás daqueles candidatos, daquelas pessoas para participar do concílio. Se nós não levar ninguém lá para fazer o concílio, nós vamos fazer o concílio de que jeito? Vai ficar o pessoal da cozinha lá trabalhando, o pessoal do corredor fazendo mensagem, e quem é que vai estar participando ali ouvindo as mensagens? Nós temos que levar pessoas. E como que nós vamos escolher essas pessoas que nós vamos levar? Nós não vamos simplesmente pegar essas pessoas sem mais nem menos. Não podemos fazer isso. Nós temos que já ir preparando. Ah, vai ter um concílio agora semana que vem. Opa, vou correr atrás do candidato hoje. Não é assim. Nós já temos que ir olhando as pessoas antes. Quando vai ter o concílio? Bom, não sei. Mas eu já vou olhando candidatos, já vou tentando aproximar, já vou tentando fazer alguma coisa, né? Para a gente poder chegar e fazer isso aí, né? Ter esses nomes, ter essas pessoas. E onde que nós vamos encontrar isso? No ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, né? Tudo isso aí nós vamos encontrando, né? Ah, tem aquele pessoal daquela comunidade lá que eu conheço, vou lá fazer uma visita com eles, vou falar que eu sou concilista, eu conheço o concílio, e vou fazer convite para eles lá, para eles virem participar, né? É assim que a gente vai fazendo, tá? Então, nessa fase inicial, vamos atrás de uma nova evangelização, né? É um espírito de atitude, né? De uma atitude, um programa missionário, né? Não só para um pequeno período, mas sempre comprometendo todas as forças da igreja, né? De que forma? E todos os seus recursos. Irmãos, não podemos cruzar os braços esperando solução. Temos que ir atrás, né? Fazendo as denúncias necessárias, delatando, buscando as pessoas, né? Porque nós temos que evangelizar anunciando a boa nova do reino de Deus e converter-se crendo no Evangelho e seguindo Jesus Cristo na sua prática e na sua palavra, né? Temos que fazer isso dessa forma. E como que nós vamos abrir, né? Como que nós vamos adotar essas estratégias, né? Como que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer isso, sabe de que forma? Trabalhando. Trabalhando de que forma? Geraldo já trabalha o dia todo, não sobra tempo nenhum. Será que não? Será que à noite ali, quando você sai, vai visitar um amigo, né? E chega lá, não pode tocar no assunto para ele sobre religião? Perguntar como está a vida religiosa dele? Eu uso um método que é o seguinte: eu vou e pergunto para eles assim: ah, mas está tendo um problema na família, ah, está tendo isso, ah, está tendo aquilo. Aí você quer, porque eu estou olhando o tempo aqui da mensagem para ver se não está estourado, tá? Está tendo essa família, né, tal, como que está? Ah, nós estamos com um problema grave aqui na nossa família. Nossa família, o que acontece com ela? Não está bem, está tendo discussão e tudo mais, tal. Mas vocês estão frequentando normalmente a igreja? Não. Vocês têm ido na missa? Não. Vocês têm participado de algum encontro? Não.
Gente, como que vocês querem que a família de vocês esteja bem, que tudo esteja bem dentro da sua casa, se não há como a gente viver bem longe de Deus? Deus está aqui. Deus está ao lado aqui da sua casa. Deus está no cômodo aqui ao lado. Mas se eu não pedir para Ele, se eu não mostrar para Ele o que eu preciso, o que eu quero, Ele vai continuar lá. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós que temos que estar mostrando para Deus que a presença dEle para nós é fundamental. Nós não conseguimos viver sem Ele, né? Nós temos, gente, que também que estar atento a todas essas mudanças, né? Essas mudanças tragas agora pelos novos tempos, né? Por essas partes todas, né? Como que nós estamos com isso aí? Nós estamos nos atualizando? Ou nós estamos sendo aquele concilista acomodado? Quando eu tiver um concílio, eu vou dar uma olhada em alguma coisa. Nós estamos pegando a liturgia, dando uma lida. Nós estamos pegando algum livro sobre o concílio e olhando sobre aquele ali. Hoje a informática. Todo mundo tem internet, acessa daqui, acessa dali e tudo mais e tal. Mas será que a gente pega lá no dicionário, né, mundial lá, Google, escreve lá, movimento de concílios, e vejo o que é que sai lá sobre o movimento de concílio. E vou ler sobre aquilo. Vou aprender um pouco mais. Vou descobrir coisas novas. Nós estamos fazendo isso. Mas se eu bato aquele ali e ponho lá, tomar que as mulheres de vocês não sejam bravas. A minha não é não, a minha já acostumou. Sabe que não tem problema nenhum mesmo, né? Mulheres, né, bonitas. Clica lá, aparece cada mulher. Rapaz do céu. Tem umas ali que aparece que dá mais ou menos assim uns 5 quilos só de prótese de um lado, do outro e tudo mais, tal. E a pessoa fica olhando aquilo lá e dando risada. Olha aqui que coisa, né, bonita e tudo mais. Que coisa boa. Boa porcaria nenhuma. Boa é aquela mulher que você tem na sua casa. Tá? Boa é aquela mulher que está ali contigo. Na saúde ou na doença, ela está ali do seu lado. Ela está batalhando com você. Para de olhar essas coisas, gente. Isso é um pecado. Isso não presta. Isso não traz nenhuma felicidade para ninguém. Eu já vi muitos casamentos terminarem por causa disso. Né? Mas os homens fazem isso e as mulheres não fazem? Quem diz que não? Né? Chega aí, pega lá e fala assim, jovens sarados. Parece aqueles caras lá, né, tal, né? Parece que só tem músculo ali e tudo mais. Eu penso, um desse aí, pronto, né? Eu estaria a mulher mais feliz do mundo. Será? Né? É o jeito de cada um, tá? Mas isso que a gente tem que pensar. Vamos pensar em quê? Vamos pensar no próximo concílio. Quando? Não sabemos. Vamos nos preparar nesse sentido. Vamos correr atrás de candidatos, conversar com eles, mostrar para eles e mostrar para eles assim, rapaz, eu fui lá, fiz um concílio e ele simplesmente me ajudou. Ajudou a mim, ajudou a minha família e hoje nós temos outra vida. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que estavam para poder se separar e tudo mais, e chegar e conversar com elas e falar assim, vamos fazer a última tentativa? Vamos fazer o concílio. Depois que terminar de fazer o concílio, vocês dois conversam. Se vocês quiserem separar, que separem. Eu, como advogado, eu vou lá, vou fazer a separação de vocês, não vou cobrar nenhum honorário. Mas só que eu gostaria que vocês fizessem uma coisa, que primeiro vocês fizessem o concílio. Confesso para vocês uma coisa, não fiz nenhuma separação e nenhum divórcio de nenhuma dessas pessoas que tenha aceitado fazer primeiro o concílio. Então é isso que nós temos que fazer. Gente, o tempo, né? A gente é escravo dele, esse assunto é um assunto que demoraria muito, né? Mas vamos ser obedientes, né? Eu fiquei imensamente alegre com esse convite, né, do pessoal para mim poder apresentar isso aí para vocês, né? Tentei fazer o melhor possível nesse tempo, né, que ele é um pouco curto e fica assim meio difícil, até um pouco chato, porque não tem jeito de fazer uma dinâmica nem nada dessa forma. Se fosse presencial, tudo bem, até o fato de você caminhar para um lado, caminhar para o outro, você ajuda, mas imagina que alguém deu uma cochilada aí e tal, mas eu peço desculpa. Tá? Mas eu não, se eu dependesse de mim, eu ficaria aqui por mais 1 hora, 2 horas falando com a maior alegria, né? Mas também sei que não é assim, a gente tem que respeitar
tem que aceitar, né? E eu agradeço vocês imensamente. Obrigado mesmo e decolores. Exame de consciência e oração da noite. Que eu vos conheça, Senhor, e me conheça a mim próprio. Você conhecerá a Deus pela meditação, pela Sagrada Escritura e pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo se diariamente avaliar como foi o seu dia. Como foi seu relacionamento com Deus, e consigo mesmo, e com o próximo, e com o mundo, e com os ambientes em que você vive. Para saber a resposta, faça seu exame de consciência. Senhor, se o mundo hoje não está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar por isso as estruturas, as demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Contudo, Senhor, vós me conheceis perfeitamente e sabeis quanto me omiti. Portanto, ajudai-me, Senhor, porque eu quero e posso ser melhor. De tudo o que eu pensei e fiz hoje, o que mais vos agradou? E o que mais vos desagradou? Como foi a minha oração? Como eu busquei estudar e conhecer vosso plano de amor? Como foi minha ação hoje? Eu me transformei para melhor? Eu fui melhor para minha família? Fui melhor no meu ambiente de trabalho? Quem eu fui para os outros? Oração da noite. Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Eu te agradeço por mais este dia que me concedeste para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos meus familiares, pelo amor que puseste nos corações de todos nós, as tuas criaturas. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, pela minha cidade, pelo meu país, por todo o universo que criaste. Quero te louvar eternamente por teres me chamado à vida, por teres me constituído pelo batismo para ser teu filho. Quero bendizer-te, pois caminhares sempre comigo todas as horas. Pedi e vos será dado, diz o Senhor. Confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dai-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dai-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre teus caminhos. Dai-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade e igreja. Concede aos que ainda não te conhecem a graça de te conhecer. Concede aos que padecem enfermidades e aos que agonizam o conforto da tua misericórdia, e aos que sofrem por causa do desemprego e de todo o desamor. Concede que eu encontre da nossa parte o compromisso na luta pela justiça. Dá a todos nós a salvação que em ti esperamos. Mãe querida, Mãe de Deus e nossa, abrigo seguro dos peregrinos, velai por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. O Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. O Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção de Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo derrame sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Decolores. Decolores é a primavera florindo os caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que em seu caminho cantemos louvores a Cristo na cruz e vai. Venham todos que em seu caminho cantemos louvores a
ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida que desperta na fé adorosa de ser um cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De colores.